Bom, pessoal, como vocês viram aí, nessa aula a gente vai aprender a testar a nossa aplicação. Tudo bem que a gente já tem aqui a API funcionando, a gente já vê que funciona, tá? Mas a gente vai aprender a testar essa aplicação e depois a gente vai fazer uma melhoria na nossa API, ok? Primeira coisa a se aprender, deixa eu fechar aqui as classes que a gente já tem aberto. Vamos criar testes da aplicação. Primeira coisa, vamos testar o nosso serviço. Deixa eu clicar aqui em Stop para parar a aplicação. Então aqui não vai funcionar mais porque está parado. Bom, como que a gente testa uma aplicação? Atualmente existem testes unitários e testes mocados, tá? Vamos criar os dois tipos de teste para vocês entenderem como isso funciona. Primeira coisa, o nosso teste referente à nossa classe deve ficar no mesmo pacote, ok? A diferença é o diretório. A gente vai criar aqui no src teste Java e digamos assim, as classes de produção ficariam aqui em src main Java, tá? Então o pacote vai ser o mesmo e o nome da classe também vai ser o mesmo. Então eu vou clicar aqui em New Class, vou chamar a classe de serviço e vai ficar no pacote serviço, ok? Bom, então temos duas classes no mesmo pacote com diretórios diferentes, ok? Isso é um padrão, quando você for criar teste deve ser aí, ok? Um exemplo é que a própria aplicação, quando foi gerada lá no nosso site do Spring Initializer, perceba que ele criou Postman Application e criou Postman Application Testes no mesmo diretório, br com Postman e o outro aqui, ó, br com Postman, ok? E um outro padrão também é adicionar a palavra teste na frente. Então vamos adicionar aqui no serviço. A gente pode vir aqui com o lado direito do mouse em cima da classe, em Refactor Rename, e escrever teste na frente. Ok? Feito isso, agora a gente vai testar a nossa aplicação. Primeiro, um teste unitário. Como funciona o teste unitário? O teste unitário é bem simples. A gente só anota nossa classe primeiramente com uma anotação chamada runWith. Perdão, primeiro o Spring Boot Test e depois é a run with. Assim, run with. E dentro dela a gente coloca uma classe chamada Spring Runner.class. Perceba que essas classes não existem aqui. Perdão, que esse cara aqui não existe. Esse run with, tá? A gente vai precisar baixar a dependência deste run with, tá? Já deixei até aberto aqui pra gente ver. Deixa eu só vir aqui, tá dando erro no Postman Controller. Por que a gente tem que anotar com arroba... por que a gente tem que chamar de teste a classe quando a gente cria? Porque pode ser que durante a criação da classe ou quando a gente vai mexer em outra coisa, quem estiver usando o cara com o mesmo nome, por exemplo aqui serviço, eu criei aqui com serviço e não adicionei o teste na frente. Quando você vai criar, você tem que adicionar o teste na frente. Pode ser que a sua aplicação dê o mesmo erro que a minha aqui agora, ok? Por quê? Porque ele pegou a do teste. E a do teste não tem aqui o método consumidor, perceba que ela está vazia, e aí ele acha que deve chamar o serviço teste, sendo que ele deveria chamar somente o serviço. Vou apagar aqui a palavra teste, aperta Ctrl Shift O, que aí ele vai importar a classe novamente, tá? A classe correta que é essa aqui. Vou fechar. Bom, como vocês já sabem, quando você cria um cara, por exemplo, para ter conexão com o banco de dados, você precisa baixar o jar, né, a biblioteca, a lib do banco de dados que você vai usar, para que você tenha as bibliotecas todas dentro do seu diretório de libs aí, e aí você consegue ter acesso aos drivers de conexão com o banco e tudo mais, certo? Aqui a gente não vai fazer isso, porque a gente utiliza o Maven e como funciona a orquestração de dependências aqui? De uma forma bem simples. Perceba que temos uma tag dentro do .xml, dentro desse arquivo aqui, uma tag chamada dependence, e depois temos unitariamente aqui uma dependence, depois outra e tudo mais, ok? A gente tem aqui somente a que a gente baixou no início das aulas lá, né? Que é essa Starter Web. O que essa Starter Web faz? Ela era o que a gente precisava ter para poder utilizar o REST Template.
ok? Então, o que a gente fez aqui? Utilizando essa dependência, sem precisar baixar jar ou lib alguma, porque o Maven orquestrou tudo isso para a gente e baixou todas as dependências para a gente de forma unitária, ok? Agora, a gente precisa de uma nova, que eu já deixei aberta aqui, tá aí abaixo no link da descrição, que é essa do JUnit, tá? Para testes unitários, que a gente vai utilizar. Aqui embaixo, veja que tem uma tag dependency, ok? E algumas informações dentro. A gente vai falar sobre elas, tá? Vou colocar dentro da dependencies a minha JUnit. Para identificar, eu apertei Ctrl Shift F, tá? Dependency, Group ID, JUnit, Artifact ID, JUnit, Version. Estou usando essa aqui, 4.12, e o Scope teste, que é para teste realmente que a gente vai utilizar, ok? Vou salvar. Quando a gente salva, perceba que aqui embaixo já apareceu alguma coisa carregando em porcentagem, provavelmente na sua máquina também. Aqui foi bem rápido por causa da internet, mas enfim. O que ele fez? Ele baixou todas as dependências desse Group ID aqui do JUnit, ok? Então tudo que a gente for usar a partir de agora vai ser daqui. Como por exemplo, o runWith. Agora se eu apertar Ctrl espaço, ele já importou para mim que ele já pegou do org JUnit runner e aí tem esse runWith, ok? Agora a gente vai fazer um teste unitário que é bem simples. O que a gente precisa fazer? A mesma coisa que a controller já faz. Vou colocar a controller aqui do lado e vou minimizar os pacotes. Vou aproximar um pouquinho mais para todo mundo conseguir enxergar. Aqui, ó. Perceba que a nossa classe Postman Control que funciona está utilizando o serviço como uma injeção aqui, né? Injetando o serviço aqui nessa classe do nosso controller. E aí, quando eu chamo a API, ele bate aqui no serviço.consumidor e retorna o principal, certo? Porque o principal aqui é referente a esse CEP aqui. Beleza, não tem problema. Vamos fazer isso no nosso teste, que ele deve fazer a mesma coisa porque estamos fazendo testes unitários, ok? Testes unitários, eles vão subir o contexto do Spring, vai subir da mesma forma que quando a gente executa a nossa aplicação. Então, aqui no caso é um pouco mais lento o teste unitário, e depois a gente vai ver como funciona o teste mocado, ok? Então vamos lá. Vamos injetar o serviço, que é ele que faz tudo pra gente. Certo? Nosso serviço está injetado. Vou chamar aqui de public void. Como a gente está testando um serviço, o nome do método que a gente vai testar é o consumidor, certo? Então eu vou chamar aqui de consumidor teste, ok? Ou eu posso falar também o que ele faz. Então o que ele faz? Ele busca informações referentes ao CEP e retorna as informações na classe principal. Então eu posso chamar aqui buscar informações do CEP 14680.000, ok? Pronto, posso falar assim também, não tem problema. Ou então melhor, não, o número no nome do método não seria uma boa prática, vamos adicionar do CEP de Jardinópolis, São Paulo, ok? Bom, agora a gente chama serviço.consumidor, aperta Ctrl 1 aqui na frente do ponto e vírgula, que ele vai sugerir criar uma variável local, vou chamar ela de principal. E agora, para a gente fazer teste referente ao nosso principal, a gente precisa usar um método também do JUnit chamado assert_equals. O que esse assert_equals faz? Ele espera alguma coisa e verifica se o atual está igual, ok? Então, basicamente, o que ele faz? Isso aqui deveria retornar um true, ok? Então, o que ele faz? Ele tem um if lá dentro falando expected é igual ao actual. É isso que ele faz. Se for igual, ele retorna true, que aí significa que o que eu espero realmente está acontecendo, ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui a nossa classe principal, tem bairro, CEP, cidade, certo? Estamos com os métodos toString. Para que a gente consiga testar de uma forma 100%, vamos testar todos os nossos campos do JSON, tá? Então vou fazer aqui o get cidadeinfo, vou chamar aqui cidadeinfo, principal.get e estadoinfo, são as três classes que a gente tem.
tá? Vamos testar as 3. E no final aqui, eu vou testar, vou printar o principal, por enquanto, tá? Esse não é o teste, é apenas para a gente ter no console aqui o que ele está retornando da API, e aí assim, do nosso serviço, perdão, e aí assim, a gente pega tudo que retornar e fazemos aqui os nossos acertos, tá? Para testar o nosso método, a gente anota ele como teste, aqui do org.junit, pronto, anotado. Para executar esse teste aqui, esse método, a gente clica 2 vezes aqui em cima do nome do método, lado direito do mouse, run as JUnit test, tá? Opa, ele identificou aqui que a gente está na IDE com a versão do JUnit 5, mas a aplicação está com o JUnit 4. Vou vir aqui em Run Configuration, se o senhor tiver dado o mesmo problema, pode vir aqui em Run Configuration. Estamos aqui com com as nossas configurações de execução. Vou vir aqui em JUnit, clicar aqui em JUnit 4, tá? Vou clicar aqui em Apply e Run. Agora ele consegue executar para a gente, tá? Vamos aguardar, porque agora ele vai subir o contexto do Spring, vai subir a aplicação inteira. Lembra que eu disse que o teste unitário ele é um pouco mais lento? Então é por isso, ele vai subir. Para cada classe de teste ele faz isso, tá? Para cada classe de teste, quando a gente está utilizando esse Spring Runner aqui do JUnit e tudo mais, ele faz isso, certo? Ele está executando para que esteja tudo ok. Essa caixinha aqui que está em branco, ela deveria ficar verde, certo? Printou. E aí o teste fica com positivo aqui, então significa que o teste passou. Mas o teste não está testando absolutamente nada, ele só está printando aqui no console, certo? Que é o que a gente tem que melhorar aqui para o nosso teste. Vou remover os sysalts aqui. E agora a gente vai ver aqui, ó, o principal está retornando isso aqui da API, certo? Da API do Postman lá, do nosso serviço. Cidade info está retornando isso, estado info está retornando isso. Ok. Vamos fazer aqui os acertos dos mais curtos aqui primeiro. Então vamos lá, para a gente ter certeza que sempre vai funcionar isso. Assert equals, cidade info está retornando na área 501.87, que é o que eu espero, e o atual é cidade info.getArea, ok? Ele vai comparar se realmente está retornando isso daqui, sempre, ok? Isso é um teste. Você está validando se realmente, sempre que você bater nessa API, buscando por esse CEP, vai retornar isso aqui nesse campo getArea, ok? Vamos fazer o restante aqui para a cidade. Bom, o código de VGA ele está com esse código. Vamos validar aqui que na cidade info está retornando aqui no código IBGE este mesmo campo. Ok? Então a cidade info testada. Cidade info teste. Vou anotar aqui para a gente não ir se perdendo, para você conseguir entender o que a gente está fazendo, tá? Vamos lá. Estado info teste. Agora o estado info está retornando uma área bem maior, obviamente, certo? Indicativo de que nosso teste, de que nossa aplicação funciona. Equals, vamos colocar aqui. Então, estado info.getArea. Temos também o código de IBGE 35. Assert equals 35 no esperado e no atual estado info get código IBGE, ok? O estado São Paulo, vem aqui em assert equals novamente, e o atual estado info.get nome, certo? Que aqui é o nome. Vamos aqui também agora na principal aqui, né? Que é o nosso objeto principal, que ele está retornando. Principal teste. Vamos chamar os asserts aqui. Vou copiar e colar aqui para ficar mais rápido, tá bom? Vou ver esses V's aqui. Certo. Eu espero. Vamos pegar esse JSON gigante. Bairro está vazio.
Então a gente tem que comparar com o vazio. Como é uma string, ele não está com valor null aqui. Então realmente, vou colocar aqui como vazio, porque é um CEP único, por isso que não tem bairro. Principal.get bairro. Vamos comparar também aqui o nome da cidade, né? Principal.get cidade. É só cidade que retorna uma string, correto? Cidade info, a gente não precisa comparar, porque a gente já está fazendo o teste em cima. E o estado é São Paulo. Opa, tem bem menos do que a gente esperava, certo? Principal.get estado, certo? Agora, o que a gente está fazendo? A gente está comparando se é igual esse campo com o campo getArea da cidade info, esse campo com esse campo getCódigo IBGE e assim por diante para todos os demais, ok? Vamos rodar aqui a aplicação com o JUnit novamente, no caso somente o método. Por que somente o método? Porque se tiverem outros métodos aqui, você pode testar só o seu. Como é teste unitário, compensa você testar só o seu, senão você vai demorar aí uma eternidade para conseguir concluir todos os testes. Se tivesse 20 testes aqui, vai demorar uma vida para rodar todo mundo, por ser teste unitário, ok? Então a gente está criando um teste somente do nosso serviço, que é o que a gente tem aqui, ok? Certo, ele já abriu a caixinha aqui do JUnit, por enquanto está branco, ele vai ficar verde assim que ele concluir, e pronto, está certo. Se ficou com uma cor diferente, significa que o seu teste não passou, ok? Então, a gente tem o nosso teste unitário. Eu vou chamar essa classe aqui, a classe não, né? Vamos vir aqui nos pacotes, vamos melhorar um pequeno detalhe aqui. Aqui em serviço, tem a classe serviço teste, mas eu vou renomear ela para serviço teste unit, para que fique bem claro que é unitário, tá? E agora a gente vai criar um outro teste mocado, que vai ser na nossa próxima aula aí, beleza? Então até a próxima, falou!